vocês, mulheres de fé, como que vocês estão? Gente, hoje é domingo, graças a Deus, um dia abençoado por Deus. Hoje tá um dia incrível lá fora, tá muito bonito, tá bem clarinho, aquele sol bem gostoso, né? Não tá aquele calorão, tá uma delícia, porque essa semana teve chuva aqui, graças a Deus. E, gente, é o seguinte, hoje eu decidi gravar pra vocês o vídeo do meu testemunho. Quero falar um pouquinho pra vocês como que foi a entrega, assim, da minha vida a Jesus, né? E eu espero muito que esse vídeo venha falar ao seu coração, aqueles que estão longe da presença de Deus. Eu peço a Deus, assim, ao Espírito Santo que toque os corações, né? E as pessoas que estão afastadas também da presença do Senhor, de alguma maneira, venham ouvir, né, esse testemunho e que sejam abençoadas, tá bom? Vamos lá, gente. É o seguinte, tudo começou, né, quando eu ainda era criança, quando eu ainda era pequenininha. Minha mãe sempre me levava para a igreja, eu sempre participei, na verdade, né, dos cultos. Minha mãe, ela é evangélica, né, sempre levava a gente para a igreja, eu e os meus irmãos. Mas eu, né, porque eu sou a única menina, então eu era mais companheira, vamos dizer assim, da minha mãe para ir às igrejas e tal. E isso foi desde a minha infância até a minha pré-adolescência. Eu lembro, assim, eu lembro muito bem, assim, de quando ela me levava para as escolas dominicais, que eram muito legais, assim, eu gostava, né? Mas aí aconteceu de que eu fui ficando pré-adolescente, lá pelos meus 12 anos eu já não queria mais ir, porque eu comecei a achar chato, já não tinha interesse, e foi assim que eu fui começando a parar de querer, né, de querer estar dentro da igreja. Daí eu me lembro, assim, que muitas vezes eu ia por obrigação, né, somente para acompanhar minha mãe e tal, e foi assim, eu fui parando. Daí, quando eu fui fazer uns 15, 16 anos, aí eu realmente já não ia mais, né, era muito raro eu ir, de vez em quando, assim, eu ia, ou eu, né, levava algum amigo, alguma amiga, assim, pra igreja, né, assim, eu era daquele tipo que não queria estar na igreja, não queria compromisso, né, com a igreja, com Jesus Cristo, nem nada. Na verdade, eu não conhecia Jesus Cristo de verdade, eu conhecia Deus através da minha mãe, então não era uma coisa minha. Não era uma comunhão minha com Jesus, com Deus. Eu não conhecia Jesus, na verdade, né? Mas eu queria levar as pessoas, eu queria que as pessoas conhecessem a igreja, porque eu sabia que ali era um lugar de transformação, né? Até mesmo no meu, assim, na minha falta de entendimento, eu achava que se eu levasse as pessoas seriam tocadas e tal. Mas assim, sem realmente conhecer a Jesus, sem realmente saber quem ele era. E foi assim, a minha adolescência toda foi longe dos caminhos de Deus, né, dos caminhos da palavra de Deus. E aí, gente, eu fui me tornando uma adolescente muito rebelde. Eu comecei a dar muito trabalho para os meus pais, eu queria muito sair, me divertir. E aí eu tive muitas amizades, eu saía à noite, eu ia para as festas, comecei a beber também, eu bebia muito, né? Eu me lembro até a primeira vez, assim, que eu vi, que eu me lembro, né? A primeira vez que eu cheguei muito mal, bêbada em casa, vomitando bastante, e o meu pai vendo aquela situação, sabe? E eu vejo, assim, eu lembro do desgosto, né, que eu tava dando pra ele naquele momento, chegando daquela forma em casa. E foi assim, a minha adolescência inteira foi desse jeito. Quando eu fiz 18 anos, as coisas continuaram a piorar, né? Eu me envolvia muito com namoros, eu sentia que aquela vontade de
me relacionar e não, assim, desde quando eu comecei a namorar, que foi por volta dos meus 16 anos, eu nunca mais parei de namorar, era sempre trocando de namorado e aquela coisa assim, sabe, que eu fui assim muito rebelde na minha adolescência e depois, né, dos 18 anos eu fui bastante rebelde. Eu respondia muito os meus pais, eu não tinha mais respeito por eles. Meus pais, assim, eles queriam me ajudar, só que eu via como se eles quisessem se intrometer na minha vida e eu revidava, eu sempre respondia mal aos meus pais, principalmente o meu pai, eu tinha uma briga muito constante com ele. E foi desse jeito, gente, foi desse nível, assim, sabe? Era muito, assim, desgostoso pra eles e é uma coisa, assim, que eu me arrependo muito de ter, né, ter agido dessa forma, mas com a falta de entendimento, né, de adolescente rebelde, eu não conseguia ver essas coisas, né? Eu achava que eu que estava certa e eles estavam errados, que eles estavam se metendo na minha vida. E, bom, e com toda essa turbulência, também eu tinha muitos períodos depressivos na minha vida. Eu lembro que eu sentia muita tristeza. Assim, eu não me relacionava mais com a minha família. Eu chegava, quando eu não estava trabalhando, eu estava ou em algum lugar, na casa de alguém, na casa de uma amiga, ou eu estava namorando, ou eu estava dentro do meu quarto. E quando eu chegava em casa, eu não me relacionava com ninguém em casa. Eu ia direto pro meu quarto e ali eu ficava. E eu gostava de ficar ali dentro, trancada, ouvindo músicas tristes, né? Que alimentavam aquela tristeza que eu já tinha. Eu não sabia o que eu tinha, eu só sabia que eu me sentia muito triste, eu me sentia muito vazia. Nada daquilo que eu me envolvia preenchia aquele vazio que eu sentia dentro de mim, era uma coisa muito ruim. Teve um período que eu tive problemas no trabalho, no meu antigo trabalho, né, naquela época, nos meus 19 anos por aí. E aí eu me afastei tudo do serviço, né, fiquei uns 15 dias afastada assim, porque eu sentia muito pânico pra ir naquele lugar e tudo aquilo ali foi só aumentando aquela carga que eu carregava. Eu lembro que até remédio eu comecei a tomar controlado, né, e pra tentar amenizar tudo aquilo que eu sentia. Eu não entendia muito bem, né? Eu só sei que eu passei no psiquiatra e eu acabei tomando esses remédios pra me acalmar e tal. Só que parece que tudo piorou, porque eu tomava os remédios e acabava ingerindo álcool junto. Olha, era uma bagunça, a minha vida era uma bagunça. Eu não gostava de nenhum emprego que eu ia, e tudo pra mim era horrível, eu sentia muito essa tristeza, essa coisa assim que me corroía. Eu lembro também que teve um período assim, foi bem na época que eu tava tomando esses remédios, que eu tomava os remédios e tomava álcool em cima, o que não é recomendado, todo mundo sabe disso. E tive uma crise muito forte de alucinação, foi um dia terrível. Eu cheguei à noite, depois de ter bebido, né, e depois de ter tomado o remédio, tudo, eu acho que tudo aquilo ali misturou. Gente, foi horrível. Eu lembro que eu me arranhava tudo, assim, eu passava a unha em mim, eu queria tirar aquilo de mim, eu não sei o que era, uma coisa muito forte. Daí eu lembro o meu pai desesperado, guardando as facas, guardando tudo que era pontiagudo, porque ele não sabia o que estava acontecendo comigo. A minha mãe orando em cima de mim, os meus irmãos preocupados vendo aquela cena, eu aterrorizada, gritando, chorando, pedindo pra minha mãe me salvar, e eu não sabia o que era, eu não sabia por que eu estava agindo daquela forma. E são coisas assim que ficaram bem marcadas, né, na minha mente. E, bom, e era assim, gente, a minha vida era dessa forma, eu sentia muita tristeza e eu me iludia muito.
Bom, não sei se vocês estão escutando, tem um barulho aqui, eu acho que é o vizinho, não sei, tá batendo. Mas, enfim, vamos continuar. Então, eu sentia, né, aquele desejo imenso de que eu precisava agradar as pessoas e eu queria muito ser a menina mais bonita, a amiga mais querida, e eu buscava me divertir, eu buscava estar sempre junto das pessoas, tudo, mas, gente, eu chegava em casa, eu queria me trancar e eu não queria ver ninguém, e tudo aquilo era horrível, a vida era horrível pra mim, eu não via esperança de melhoras na minha vida, eu achava que eu não ia conseguir nada, eu não ia conseguir um bom emprego, eu não ia crescer na vida, eu achava que eu nunca ia casar, que eu nunca ia ter alguém, e foi dessa forma. A minha vida inteira foi assim, minha vida inteira não, né, porque eu ainda não vivi tudo. Mas até os meus 22 anos por aí, foi dessa forma terrível, assim, sabe? Sentindo essa angústia, essa tristeza que não passava. E no fundo, gente, eu sabia do que eu precisava, eu sabia quem que ia me salvar de tudo aquilo ali, mas eu não queria dar o meu braço a torcer. E eu lembro que muitas vezes eu tava à noite, assim, né, sozinha no meu quarto, e eu sentia aquele desespero, aquela falta de fé, de esperança, de tudo. E eu chorava, eu pedia pra Deus assim, Senhor, se o Senhor existe mesmo, olha o meu entendimento, olha o nível do meu entendimento e né, da minha, sei lá. Eu falava assim, se o Senhor existe mesmo, faz com que eu durma hoje, amanhã eu não acorde mais. Me leva, por favor, me leva, porque eu tinha uma tristeza tão profunda que eu não queria mais viver. E assim, eu não tinha coragem de fazer nada contra mim, contra a minha vida, mas eu desejava que algo acontecesse, que no outro dia eu não acordasse mais. E eu ficava só pensando naquelas coisas e alimentando aquelas coisas ruins dentro de mim, sabe? E me envolvia com pessoas depressivas também, que sentiam vontade de se matar e que se cortavam. E era muito, muito terrível, sabe? A opressão que eu sentia na minha vida. E aí, teve uma época que eu acabei, assim, indo pra igreja. Se eu não me engano, era por volta dos 20, 21, por aí. E foi, assim, a penúltima vez que eu realmente fui pra igreja, né? Porque, assim, desde todo esse processo, desde a minha adolescência, tudo, eu ia e voltava. Quando eu via que minha vida tava, assim, indo por água abaixo, eu pegava, ia pra igreja, pedia pra Deus perdão, tudo, e aí eu voltava pro mundo e fazia tudo de novo, e eu, né, esquecia de Jesus de novo. E aí, por volta dos meus 20, 21, né, como eu tava falando, eu voltei pra igreja, e eu tava firme ali, né, eu, assim, tava firme mesmo na igreja, ia sempre, tava participando dos jovens e tal, mas eu ainda não tinha tido um encontro verdadeiro, assim, com Jesus, sabe, eu tava tentando. E aí eu acabei conhecendo o meu esposo, só que na época ele não era da igreja também, né, eu acabei conhecendo ele, e eu, assim, gente, olha como que é, né? Eu me envolvi com ele estando na igreja. Só que aquilo, a vontade de ter um namorado, de ter alguém na minha vida, foi maior do que estar na igreja, de estar seguindo o caminho de Jesus. Então, o que eu fiz? Primeiro de tudo, eu pedi um sinal. Olha como que era, né? Eu tava na igreja pedindo um sinal para Deus me ajudar a me mostrar se realmente ele era a pessoa certa pra mim. E eu pedi um sinal pra Deus, e Deus me mostrou, realmente ele me mostrou o que eu tinha pedido. Depois eu vou fazer um vídeo, gente, sobre a nossa história, como que a gente se conheceu, eu vou chamar ele pra conversar também, tá? Pra gente falar junto. Mas enfim. E aí, como Deus já tinha me respondido, sim, era ele com quem eu ia ficar, né? Acabou que eu
esqueci de Deus de novo, porque eu tava tão apaixonada, tão, né, eu queria ficar com ele. Então, eu saí da igreja porque eu queria fazer todas aquelas coisas que, né, que na igreja já não poderia fazer. Sair e tal, e eu, assim, não que na igreja não pode sair, gente, eu queria fazer as coisas erradas, entende? Enfim. E aí, eu fiquei com ele e tal. E aí, eu fui morar com ele, assim, acho que em questão de 2 meses que eu tinha conhecido ele, eu fui morar com ele. E passamos 2 anos, né, namorando tudo, morando junto já, na casa dos pais dele. E aí, gente, que começou a desandar mais ainda as coisas, porque eu sentia que aquele vazio não tinha sumido. Eu fiquei com ele achando assim, agora que eu tenho o amor da minha vida, esse vazio vai sair de mim. E não foi assim que aconteceu. As coisas foram piorando, porque eu era uma pessoa horrível, eu era uma pessoa totalmente assim, estressada, irritada, e eu tinha raiva de tudo, tudo me irritava. E eu era uma pessoa assim, muito de personalidade forte, vamos dizer assim, né? Que brigava, eu achava que tudo tinha que ser do meu jeito, e eu era eu era uma mulher tola, eu não sabia, eu não agia com sabedoria com ele, né? A gente brigava muito, eu via que eu tava assim sobrecarregando a cabeça dele. Ele também não tinha muita, ele não tinha sabedoria, né? Nós dois assim, muito moleque, vamos dizer assim, morando juntos, sabe? Foi tudo muito rápido. Então, eu vi que as coisas começaram a ficar sufocantes. Eu tinha muita vontade de largar ele, de ir embora, eu pensava, nossa, mas como que eu vou fazer isso? Depois de 2 anos morando com ele, como que eu vou embora, né? Não tem como, e eu gostava dele, eu, assim, era apaixonada por ele, eu sou até hoje, né? Meu esposo. Mas, assim, a vida tava toda errada, eu não aceitava a gente morando na casa dos pais dele, e eu me irritava muito com a minha sogra, sabe, assim, depois eu vou contar também sobre isso, mas eu era horrível, eu tinha uma coisa dentro de mim, assim, que eu achava que, assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, não importa o que digam, todo mundo tá errado menos eu, era assim que eu era. Então, assim, nós dois, assim, tava totalmente errado, a gente bebia juntos, né, a gente acabou comprando uma conveniência, né, arrumamos uma conveniência, e a gente começou a cuidar dessa conveniência, e a gente começou a beber e tudo. Olha, gente, nós ia, assim, olha, se eu não tivesse ido pra Jesus logo, eu tenho certeza que eu não estaria mais casada, eu não estaria mais com ele, né, porque a gente ia ter, sei lá, não sei, não, ou a gente ia estar naquele casamento fracassado, totalmente fracassado, e não era nem casamento, porque a gente só tava juntados, né, a gente só morava junto. Então, eu tenho uma amiga, né, uma amiga maravilhosa, graças a Deus que pela vida dela. E a gente, assim, ela tentava muito me chamar pra ir pra igreja, ela já tinha sido convertida, né? Ela era a minha amiga no tempo da bagunça, só que aí ela aceitou Jesus, tudo foi pra igreja, e eu continuei na vidona, né? Na vida errada, vamos dizer assim. E ela sempre orando por mim, ela vinha conversar comigo, me chamava pra ir pra igreja, ela falava de Jesus pra mim, eu falava, gente, que chata, ela só vem falar comigo pra falar de Jesus, eu não quero saber de Jesus, eu quero viver minha vida. E eu achava ela muito chata, e eu reclamava até pro meu esposo, falava assim, nossa, olha, ela só quer ficar me chamando pra ir pra igreja, eu não quero ir pra igreja. E aí, só que assim, depois, né, ela me contando que ela orou muito, ela pagou um preço, né, pela minha vida, ela orou muito, assim, pra que eu viesse a me converter e tal, né. E aí, gente, um dia, eu não sei como, porque, claro que assim, foi o Espírito Santo que tocou no meu coração, com certeza.
não tenho dúvidas disso. Foi em 2017, se eu não me engano, em novembro de 2017, ela me chamou para ir para a igreja e o Espírito Santo colocou no meu coração de que eu ia. E aí eu tinha que convencer o meu esposo a ir também, porque ele também não aceitava, ele se dizia ateu, tanto é, né, ainda tinha isso, ele achava que Deus não existia. Eu sabia que Deus existia, mas eu não tinha tido um contato verdadeiro com Jesus, e, né. Então, e assim, gente, mesmo nessa bagunça da minha vida, eu ainda com aquele vazio no meu coração, eu sentia aquela vontade de ir para a igreja, assim, de ir para os pés de Jesus, de conhecer a Jesus realmente, mas eu não tinha forças. Então eu continuava naquela vida e ia seguindo daquele jeito. Até que teve esse convite da minha amiga, e aí eu falei com ele ficou meio assim, ele não queria ir. Eu falei assim, olha, vamos só hoje, vamos lá, você vai gostar, a igreja ela é bem jovial e tal, né? Eu tentando convencer ele, só que Jesus já tinha preparado, né? Jesus já tinha preparado o caminho e tudo. E ele acabou aceitando de ir. Gente, aquele dia foi maravilhoso, tudo falava comigo, louvor falava comigo. Eu sentia aquela delícia assim no meu coração, aquela vontade de chorar e tudo, e era tudo muito maravilhoso. A palavra foi maravilhosa, foi incrível. Daí a gente pegou e foi embora, e no meio, assim, a gente mal saiu da igreja, assim, meu esposo pegou e falou assim, nossa, eu gostei desse culto. Gente, olha, aquilo pra mim foi a coisa, olha, eu não podia ouvir uma coisa melhor, porque eu já fiquei muito tocada lá, eu fiquei muito tocada e o desejo no meu coração foi assim, meu Deus, eu quero vir pra sua casa. Eu quero estar na sua casa. Como que eu vou fazer isso? Se ele nem no Senhor acredita, o que eu vou fazer? E aí foi, passando os tempos, tudo. Na segunda vez que a gente foi, como ele já tinha gostado do culto, né? Porque assim, a gente foi num culto de jovens. E era todo voltado para os jovens, né? E foi uma coisa muito assim, que chamou a atenção dele, a forma que foi, né? Que foi o culto, os louvores eram joviais, né, e a igreja muito acolhedora, as pessoas, né, acolhedoras, então aquilo mexeu com ele, tocou nele de alguma maneira. E aí, na segunda vez que a gente foi, ali naquela segunda vez, gente, não teve como. Eu aceitei Jesus, eu fui lá na frente na hora do apelo. Eu chorei, eu me derramei, eu falei, Senhor, é isso que eu quero, é isso que eu preciso. E era aquilo ali, gente, aquele vazio que eu sentia, era o vazio que era Jesus que faltava na minha vida. E foi um dia, assim, maravilhoso na minha vida. E a partir dali, gente, as coisas foram mudando, assim, de um jeito, gente, que eu não sei explicar pra vocês, assim, foi tudo Deus na minha vida agindo. O meu esposo, ele passou um tempo, eu não lembro exatamente quando foi, se demorou muito ou não, ele também aceitou, ele entregou a vida a Jesus, e a partir dali, gente, olha, a nossa vida foi mudando, assim, de uma maneira. Eu fui aprendendo, eu fui tendo conhecimento da palavra, eu fui vendo como que uma esposa precisava agir, sabe, no casamento. Eu fui aprendendo a dominar aquela natureza dentro de mim. E começou um barulho aqui, enfim. E aí eu fui dominando aquilo. Eu não, né? O Espírito Santo foi me ajudando a dominar aquela raiva que eu sentia o tempo todo. Gente, olha, as coisas mudaram muito. Eu fui aprendendo a ter respeito pelo meu esposo, a respeitar ele como um homem, como sacerdote da casa. Logo depois, foi em 2018, acho que, vamos ver, novembro, dezembro,
em janeiro, em 3 meses depois, gente, 3 meses depois, a gente casou. E olha, foi de uma maneira que foi, assim, tudo por Jesus Cristo, assim, sabe? Foi o Espírito Santo que fez acontecer daquela maneira, porque foi muito rápido. Da minha conversão, né, até o casamento. Foi muito rápido, 3 meses. Em janeiro, dia 15 de janeiro de 2018, a gente casou. E ele não queria casar. Gente, ele não queria casar. Ele falava que não precisava, que a gente já morava junto, que isso era uma bobeira. E eu falei, não, eu não vou ficar de uma forma errada, porque na palavra de Deus diz que o homem e a mulher tinha que se unir, e a gente tinha que casar, e a gente tinha que estar debaixo da aliança e da promessa de Deus. E eu falei pra mim mesma, eu falei assim pra Deus, falei, Senhor, eu não vou aceitar mais viver uma vida longe da sua presença. Eu não me importo se eu tiver, olha, vai ser muito doído pra mim, mas se eu tiver que ir embora, que deixar ele pra ficar com o Senhor, é com o Senhor que eu vou ficar. E eu falei, Senhor, convença ele, Espírito Santo, convence ele de que a gente vai casar e que ele tem que casar comigo, porque é assim que tem que ser, que a gente tem que estar certo, né? Debaixo da tua promessa, da tua aliança, Senhor. E, gente, foi incrível. Deus tocou no coração dele, e aí a gente casou. Na semana que ele se decidiu, que ele falou, não, a gente vai casar, foi numa semana, assim, aconteceu tudo. Na sexta-feira a gente comunicou os pais dele, pedimos a bênção, né, dos pais dele. A gente foi lá na casa dos meus pais, pedimos a bênção dos meus pais, eles abençoaram. E na segunda-feira, isso foi na sexta, na segunda-feira a gente já casou, que foi nesse dia 15 de janeiro. E, gente, olha, Deus transformou a minha vida, transformou o meu casamento, me transformou principalmente porque, olha, se a gente não transformar nós mesmos, se a gente não ser transformados, nada acontece. Então a gente tem que abrir o nosso coração para Deus vir e agir na nossa vida, o Espírito Santo agir na nossa vida. E assim, depois que a gente muda, é que as coisas mudam. Então não adianta, assim, eu falava assim, ai, mas esse menino não muda, ele é desse jeito, ele me irrita, ai, a minha sogra me irrita, o que ela fala me irrita, e não sei o que. Gente, eu jogava tudo pras pessoas, a culpa era das pessoas, nunca era minha. Aí eu fui pra palavra de Deus, e a palavra de Deus, gente, me mostrou como eu tava errada, como que a gente é tão orgulhoso que a gente não admite. E a palavra de Deus me mostrou que eu que precisava ser mudada, eu que precisava ser transformada, para que tudo ao meu redor fosse transformado. A minha mente tinha que ser aberta para a palavra de Deus. E, gente, olha, foi incrível. Depois de tudo isso, olha, minha vida mudou completamente. A gente estava desempregado, sabe, dependendo totalmente, assim, dos meus sogros para bancar tudo. E a gente ganhava bem pouquinho. Eu não trabalhava, já fazia um tempo. O meu esposo, ele trabalhava, mas ele era estagiário, ele é educador físico, e na época que a gente começou, ele era só um estagiário, então ele ganhava muito pouco, gente. Olha, no máximo dava pra colocar gasolina, e olha lá, ainda tinha que ficar pedindo, né, pra eles, pro meu sogro, pra minha sogra. E olha, foi assim, depois que a gente se converteu, que a gente entendeu a palavra, que a gente teve conhecimento de como Jesus agia, aí as coisas começaram a acontecer. A gente, naquele mesmo ano de 2018, assim, foi o ano que a gente casou, foi o ano que a gente se batizou, que era o meu sonho, gente. Olha, eu queria muito me batizar. Naquele ano a gente conseguiu um emprego, a gente foi empregado no mesmo dia. Ele em uma empresa, eu em outra, mas a gente conseguiu o emprego, sabe? A gente iniciou no mesmo dia. Foi muito, muito louco, assim, como que Deus agiu na nossa vida. Aquele ano foi maravilhoso, como sempre foi todos os outros, né? Após a gente entregar nossa vida para Jesus.
houve muito perdão. Eu perdoei coisas que eu tinha mágoas, né? Eu tinha mágoas do meu pai que eu não sabia. Eu perdoei, eu tinha mágoa da minha mãe. Eu tinha mágoas de pessoas que apareceram na minha vida e me machucaram de alguma maneira. Olha, foi um ano assim incrível, assim, depois que a gente, né, entregou nossa vida para Jesus, as coisas foram sendo colocadas em ordem na nossa vida, foram melhorando, foi assim transformado totalmente a nossa vida. E olha, gente, eu só tenho a agradecer imensamente a Jesus, ao amor de Jesus na minha vida, ao amor e a misericórdia dele na minha vida e na vida do meu esposo. Houve muita transformação dentro de casa. A gente ainda não tem a nossa casa própria, mas eu creio em nome de Jesus, né? Como a palavra de Deus diz, que nós, mulher, né? Homem e mulher, deixem pai e mãe, né? Tem essa passagem na Bíblia, assim, que a gente precisa ter o nosso lar, né? É como aquela frase, né? Quem casa, quer casa. Então, eu tenho muita convicção que em breve, em nome de Jesus, a gente vai estar na nossa casa. E, gente, olha, é maravilhoso. O que eu tenho para dizer para vocês vem para Jesus, entrega a sua vida para Jesus. Sabe, não é nem assim por coisas materiais, essas coisas, né, tipo trabalho, casa, carro, essas coisas, gente, eles vêm porque a gente começa a ter um entendimento da palavra, a gente começa a entender que a gente tem que confiar em Deus, que Ele é o dono de todas as coisas, Ele é o dono do ouro, da prata, Ele fez a gente, Ele que formou a gente do pó da terra. Então o que é uma casa, o que é um emprego para Ele? Não é nada, gente. E olha, a coisa mais gostosa do mundo, é você saber que o Espírito de Deus habita dentro de você. Depois que você entrega a sua vida para Jesus, Ele entrega o Espírito de Deus para dentro de nós e Deus passa a habitar dentro de nós. E, gente, é maravilhoso, é a melhor sensação do mundo. Eu não troco por nada. Eu não troco o meu Jesus, o meu Deus, por nada nessa vida, gente. E eu vou ler uma passagem aqui. Vou pegar até do meu celular porque é melhor pra mim. Aqui. Tá lá em Efésios 2:1, que fala assim: antigamente vocês estavam mortos por causa do pecado. Seguiam a multidão e eram iguais a todos os outros, cheios de pecado. E obedientes à ordem deste mundo e ao poderoso príncipe do poder do ar que está operando agora mesmo no coração daqueles que vivem na desobediência. Gente, isso é muito sério. Quando a gente vive na desobediência, a gente está sendo guiado por Satanás. E a gente não tem entendimento disso quando a gente está no mundo. A desobediência é aonde começou o pecado na Terra. Então, se a gente vive no mundo, na desobediência, a gente está sendo guiado sim por Satanás e ele age na vida das pessoas. Tanto é que, gente, olha, vê o mundo como que tá. As pessoas vivem em guerra, vivem brigando por bobeiras, vivem com raiva uma das outras, magoada, triste, não perdoam. Tudo isso, gente, é Satanás que age na vida das pessoas. Deixa eu continuar aqui. Todos nós costumávamos viver entre eles, manifestando pelas nossas vidas o mal que havia dentro de nós e fazendo todas as coisas ruins para as quais as nossas paixões ou os nossos maus pensamentos pudessem nos arrastar. Estávamos debaixo da ira de Deus, tal como todos os demais. Deus, porém, é tão rico em misericórdia, Ele nos amou tanto que, embora estivéssemos espiritualmente mortos e condenados pelos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Somente pela graça imerecida é que nós fomos salvos.
Gente, Deus entregou o filho dele para morrer por nós, o único filho que ele tinha. Ele entregou para morrer por nós. E Jesus, tão maravilhoso, tão misericordioso, ele se entregou de bom grado, de boa vontade. Ele veio e se entregou, ele morreu sem ter pecado nenhum. Ele é santo, Jesus é santo, ele não tinha culpa de nada. Mas ele carregou as nossas culpas, os nossos pecados. E ele morreu naquela cruz para nos salvar. E ele é tão maravilhoso, Deus é tão lindo, que Jesus ressuscitou. E ele vive do lado de Deus. Ali do lado de Deus, ele foi preparar a morada para nós. Ele preparou a morada para nós, gente. E ele vai vir nos buscar. Ele vai vir nos buscar desse mundo de pecado, de tristeza, de morte, gente. Depois que a gente estiver com ele, olha, gente, vocês não têm ideia de como que é maravilhoso é viver com Jesus, é saber que a gente tem esperança depois da morte. O mundo, ele é cheio de tristeza, ele é cheio de problemas. Não tô dizendo, gente, que se a gente entregar nossa vida para Jesus... Gente, eu tive que parar aqui porque o menino tá empolgado ali. E aí, gente, como eu tava falando, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, isso não significa que a gente não vai ter mais problemas, que a gente não vai sofrer nessa vida. Não existe isso. A gente vai passar por problemas, pode acontecer da gente perder o emprego, sim, pode acontecer da gente, não sei, sofrer algum acidente, alguma doença, ou a gente parar no hospital, ficar internado. Acontece, gente, a vida é assim, porque aqui o mundo, ele é mortal, o mundo, ele tá no pecado, ele é do pecado, né? O Satanás, ele atua sobre o mundo. Então, gente, não ilude, não se ilude. E, por favor, você que conhece Jesus, que quer evangelizar, não ilude as pessoas falando que se ela aceitar Jesus, a vida dela vai ser um rio de flores e pétalas e rosas. Não, gente, não. A gente vai ter sofrimento nessa vida, porque aqui o mundo, ele tem pecado. Tanto é, gente, que muitas vezes eu ficava pensando, mas se Deus, ele é o dono do mundo e ele formou a gente, se Deus é tão poderoso assim, por que que tem criança sofrendo na África com fome? Por que que existem guerras? Mas aí depois, gente, eu fui ter o entendimento da palavra. E eu fui entender que o mundo, ele tá no pecado, e isso vai acontecer mesmo, porque o homem, ele é pecador. O homem, ele segue o seu coração. E a Bíblia fala que a gente não deve seguir o nosso coração, porque o nosso coração é mau. Sabe, a pessoa, quando a gente tá no mundo e a gente tá sendo guiado pelo pecado, a gente faz as coisas que pensa, a gente sente raiva, vai lá e se vinga e não quer nem saber, e a gente quer arrumar briga, quer arrumar confusão. E, gente, no mundo a gente tá sujeito a passar as coisas, porque o mundo tá cheio do pecado. Mas Jesus, ele tem uma esperança para nós. E, gente, é tão maravilhoso viver na presença de Deus e fazer as coisas certas, fazer aquilo que tá na palavra de Deus. Muitas vezes a gente não entende, tem gente que não entende, que acha que isso aqui foi escrito por homens e que os crentes, os cristãos são tudo enganados, são tudo cabeça fechada. Não, gente, vocês não têm ideia. Porque aqui tá a verdade. Isso aqui, gente, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é viva porque ela transforma a gente. E ela se renova cada manhã, todos os dias. Quando você vai ver, você pode ler uma passagem que, olha, 1000 vezes. E aquela palavra 1000 vezes vai transformar a sua vida. E eu tenho certeza que se você fizer isso, se você entregar a sua vida para Jesus, você pode até passar por problemas. Eu passo por problemas. Muitos cristãos aí pelo mundo estão sendo perseguidos.
estão sendo perseguidos pelas pessoas que têm um coração mau, que têm um coração voltado para fazer as coisas que Satanás manda eles fazerem. E, gente, não é culpa deles. Eles estão sendo guiados porque eles não têm entendimento, eles não sabem nem que estão sendo guiados pelos espíritos do mal. Então a nossa luta não é contra a carne, não é contra as pessoas. A gente não pode, tipo, ficar com raiva de uma pessoa e simplesmente ir lá e se vingar. Não, gente, olha, a palavra de Deus, ela é viva, ela transforma. Se você realmente quer ter sua vida transformada, vem para a palavra de Deus, aceita Jesus, traz Jesus para sua vida. Chama ele, pede pela salvação, porque assim, o momento que você confessar com a sua boca, de falar assim, Senhor, eu quero o Senhor na minha vida, eu aceito o Senhor, eu creio que o Senhor é o único que pode nos salvar, eu creio que o Senhor morreu naquela cruz e pagou o preço pelos meus pecados, eu creio, Senhor, eu aceito isso na minha vida, eu quero isso na minha vida, Senhor. A partir desse momento que você confessar com a sua boca que o Senhor é o seu Salvador, pode ter certeza que o Espírito de Deus vai habitar na sua vida, vai habitar dentro de você e a sua vida vai ser transformada. Amém? Amém, gente? Gente, eu amo falar de Jesus. Jesus, ele é maravilhoso. Já faz 40 minutos que eu tô falando, gente. Eu não queria parar, sério, mas eu vou ter que parar porque tá ficando muito grande esse vídeo. Mas é isso, gente. Eu quero orar por vocês, tá? Eu espero, assim, que esse testemunho que eu falei aqui venha tocar o seu coração, venha fazer você pensar, venha fazer você refletir. Se você tá longe de Deus, se você já aceitou Jesus uma vez, mas aí você se desiludiu com a igreja, gente, não faz isso, não se afasta de Jesus por causa do homem, não se afasta de Jesus por causa das falhas das pessoas. Gente, as pessoas são falhas. Nós somos humanos. Se você erra, o seu pastor também erra. Se você erra, as irmãs da igreja, os irmãos da igreja também erram. Tá todo mundo sujeito, tá? Nem todo mundo vai seguir exatamente o que tá na palavra, nem todo mundo vai fazer as coisas corretamente. Então não fica olhando pro seu irmão. Olha para você mesmo, olha para dentro de você. Vê se você tá cumprindo a palavra de Deus, se você tá tendo a sua vida transformada. E faça por você. E através da sua vida é que muitos que estão lá fora perdidos é que vão ser salvos. Através da sua vida, do seu comportamento. Entendeu, gente? Então é isso, gente. Eu quero orar agora para vocês, tá? Em nome de Jesus, vamos lá. Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, Espírito Santo, eu te agradeço, Pai, pela tua palavra, Pai. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor me salvou. Eu te agradeço porque o Senhor salvou muitos que estão aqui ouvindo essa palavra, Pai. E eu creio, Senhor, em nome de Jesus, que essa pessoa que está ouvindo essa palavra, Pai, que ainda não entregou a vida para o Senhor, Pai, eu creio, Senhor, que o teu Espírito vai fazer morada dentro dele, Pai, dessa pessoa, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor toque o coração dessa pessoa, Pai. Que o Senhor venha transformar a vida dessa pessoa, a família dela, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu clamo, Senhor, pelas vidas que estão lá fora, Pai. Pelas vidas que estão entristecidas, sentindo o vazio que nada pode preencher, Pai. Senhor, nós sabemos, Deus, que esse vazio só vai ser preenchido, Pai, no momento que essa pessoa entregar a vida ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, que essas vidas, Pai, serão transformadas pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que essas vidas, Senhor, vão te servir, Pai. Vão, Senhor, render suas vidas ao Senhor. E através delas, Senhor, mais vidas serão
transformadas, Pai. A família delas serão transformadas, Senhor. Em nome de Jesus eu oro e eu já te agradeço, Pai, pelo amor do Senhor, pela misericórdia, Pai, pelo teu Espírito, Senhor, que habita dentro de nós. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço, Senhor. Amém. Amém, gente. Muito obrigada por vocês terem me ouvido até aqui. Me desculpa os barulhos. Mas, gente, olha, eu peço pra vocês que vocês compartilhem esse vídeo com as pessoas que vocês conhecem, com seus amigos, com a sua família, as pessoas que você sabe que se afastaram da presença de Jesus, as pessoas que você sabe, que você ora, que você sabe que tem aquela vontade de que Jesus toque o coração dessa pessoa. Manda esse vídeo pra ela, tá? Que Deus vai falar no coração delas, em nome de Jesus. E, gente, se vocês já aceitaram Jesus, conta aqui nos comentários como que foi a experiência de vocês, quando que Jesus tocou no seu coração e como que foi esse dia maravilhoso, tá? Me mandem sugestões do que vocês querem ouvir mais, tá? Conforme eu for fazendo uma... assim, gente, assim, eu não tenho um dia específico pra postar, geralmente vai ser no final de semana, tá? Que é onde eu tenho tempo. E conforme Jesus tocar no meu coração, alguma palavra que eu preciso falar pra vocês, eu vou postar aqui, tá? Então fiquem ligados. Clica aí no sininho, gente, eu não sei nem onde que fica o sininho aqui. Clica aí no sininho pra vocês não perderem mais vídeos, tá? Que virão pela frente. E é isso aí, gente, eu falei demais, esse vídeo tá comprido, mas eu não podia deixar de falar, porque o Espírito Santo me guiou pra falar tudo que eu tinha pra falar até aqui, tá bom? Então é isso aí, meninas, que Deus abençoe a semana de vocês, tá? Amanhã é feriado, oh, glória a Deus! E é isso aí, gente, até a próxima e tchau, tchau, meninas. Beijo, fiquem com Deus.